Fala, nação santista! Tudo bom? Bora para mais um raio-x com Santos e Atlético Paranaense. Jogo hoje, dia 5 de agosto, às 4 da tarde, na Vila Belmiro, com transmissão do Premier, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O árbitro será André Luiz Schettino Policarpo Bento. Bom, vamos começar falando dos dados estatísticos da partida. Com um aproveitamento recente, considerando os últimos 5 jogos, o Santos tem 27%, aproveitamento baixíssimo do Santos, contra 53% do Atlético Paranaense. O Santos é apenas favorito nesses dois quesitos. Aproveitamento recente, considerando o Santos como mandante, 33% contra 27% do Atlético como visitante. Uma diferença pequena. Já no confronto direto, o Santos leva ampla vantagem, com 55% de aproveitamento em toda a história, contra 37% do Atlético. Agora chegamos nas estatísticas de gols. O Atlético marcou 25 gols nesse campeonato. É o quinto melhor ataque. Já o Santos marcou 18 gols. É o 12º melhor ataque. Em gols sofridos, o Santos sofreu 26 gols. 16º colocado como melhor defesa ou a quinta pior defesa. Já o Atlético sofreu 21 gols e é a 14ª melhor defesa. Em gols esperados, que como eu falei é uma estatística que meio que considera a capacidade ofensiva e defensiva do clube, pensando em tipo de finalização, quantas chances o time cria numa partida, como é feita a finalização, quem é o jogador. São várias variáveis para chegar nessa estatística, que considera basicamente a capacidade ofensiva e defensiva. O Santos é considerado a pior capacidade ofensiva do campeonato, sendo esperado que faça uma média de 1,01 gols por jogo. Já o Atlético é a nona melhor capacidade ofensiva, sendo considerada que faça 1,64 gols por jogo. O Atlético também é a nona melhor capacidade defensiva, considerado que sofra uma média de 1,58 gols por jogo. Já o Santos é esperada que seja a quarta pior capacidade defensiva, esperando que sofra uma média de 1,65 gols por jogo. Bora falar dos times? Bom, antes de falar, vamos falar um pouquinho de um contexto do time. O Santos é o 15º colocado, é o 11º melhor mandante, tem 17 pontos. Seu último jogo foi uma derrota contra o Fluminense no Maracanã, por 1-0. O técnico é o Paulo Turra. De desfalques para esse jogo, temos apenas Felipe Jonathan e Alisson, que estão fora para o restante da temporada. E para ficar de olho, temos João Basso, que estreia no time titular do Santos hoje, zagueiro pela direita que veio do Arouca e foi bastante elogiado. Segundo matéria do GE, é um jogador com muita capacidade de construção de jogada, saída de bola e já chegou nos treinos mostrando liderança. Então esperamos que isso se transmita para o campo. O time do Santos está na tela, é João Paulo, aí Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima, Mendoza e Marcos Leonardo. É um time bem parecido do que jogou nos últimos jogos. Teoricamente é um 4-4-2, mas na prática vocês veem que está mais para um 4-3-3, porque o Mendoza abre de um lado e o Lucas Lima joga como um meia pela direita. O time na saída de bola costuma fazer uma saída sustentada num 4+1, ou seja, 4 jogadores formando uma linha, e o Fernandes nas costas da primeira linha de marcação. Ou, principalmente, faz lançamentos buscando o pivô dos atacantes, principalmente o Marcos Leonardo ou o Mendoza. O time costuma atacar com bola longa, com inversões de jogo e contra-ataque, ou seja, o time costuma armar num corredor de campo e o Fernandes gosta de fazer, principalmente o Fernandes gosta de virar o jogo para um jogador de ficar num 1 contra 1 do outro lado. Mas principalmente joga no contra-ataque, ou seja, espera uma oportunidade para pegar a defesa do adversário desprevenida e contra-atacar.
O time defende com encaixes individuais em bloco médio, que é basicamente a marcação individual, na metade do campo, que é quando o time começa a pressionar. Característica extra: o time ataca defendendo. Quando o time tem intensidade, não é o tempo inteiro, ele gosta de fazer uma pressão alta, onde pressiona vários jogadores para roubar a bola no campo adversário. É uma maneira de atacar onde o Santos dá a bola ao adversário e, em vez de construir tocando, ele prefere roubá-la no campo adversário, por já estar perto do gol para poder criar uma jogada perigosa. O time tem muitos problemas defensivos, mas o principal, para mim, são os encaixes dos defensores na bola parada e na bola rolando. Foi assim que o Santos sofreu o gol contra o Fluminense. O Cano estava sendo marcado por dois jogadores que não se entenderam em quem colaria nele. Ele se desvencilhou e fez o gol. Então, esses encaixes individuais têm sido bastante problemático na defesa do Santos. E na bola parada é um time que gosta muito de fazer o escanteio curto, visando os zagueiros no primeiro pau. O zagueiro dá aquela famosa casquinha para um jogador que está no segundo pau finalizar. Bom, esse é o Peixão. Vamos falar do Furacão, o Atlético Paranaense. E antes, o contexto do Atlético. Eles estão jogando com um time misto hoje. Por quê? Vamos lá. O time é o sétimo colocado, é o 12º melhor visitante, tem 27 pontos. E o último jogo foi contra o Bolívar nessa semana pela Copa Libertadores. O time jogou lá na Bolívia, perdeu de 3-1 e precisa fazer o resultado na próxima semana. Ou seja, vai poupar jogadores nessa partida contra o Santos, o que é bom para a gente. O técnico é o interino, mas que vem fazendo um bom trabalho, Wesley Carvalho. Desfalques, o time tem Pedro Henrique, Fernando Christian, Alex Santana, William Bigode e Romulo. Para ficar de olho, temos Bruno Zapelli, meia vindo do Belgrano, meia italiano, que é a segunda contratação mais cara da história do Atlético Paranaense, custando 4 milhões de dólares. É a estreia dele como titular do time. O time que está escalado aí: Bento, Madson, sim, aquele Madson, Thiago Heleno, Kaká e Vinícius Cauê, Hugo, Fernandinho e Zapelli. Coelho, Cirino e Pablo. Madson, quando eu falo, é o lateral direito, não o Mad Show que jogou com o Neymar. Bom, o time é basicamente um 4-3-3, sendo o Madson jogando como um ala direita, o Vinícius Cauê ficando, dois volantes, o Bruno Zapelli caindo mais pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o Tomás Coelho. O Cirino não é ponta, joga mais como um segundo atacante. E o Pablo, meio sendo o centroavante do time. É um time que costuma fazer uma saída com três zagueiros, às vezes um improvisado. Normalmente, quando o Ezequiel é o titular, ele é um zagueiro que joga na lateral esquerda, mas é zagueiro de origem. O Vinícius Cauê acredito que vai fazer esse papel, ajudando na construção com três jogadores. E o Fernandinho, acho que fará um papel semelhante ao Rodrigo Fernandes. Ficará nas costas da primeira linha de marcação para receber e sair jogando. O time ataca aproximando de um lado e dando profundidade para inverter o jogo para os jogadores do outro lado poderem correr nas costas ou avançar em velocidade. Então vocês veem um agrupamento no lado esquerdo, principalmente, e espaço para Madson, talvez Marcelo Cirino, poderem fazer jogadas em profundidade. Também utiliza muito de jogadores rápidos, atacando espaços na zaga adversária, principalmente os espaços entre zagueiro e lateral. Esse time eu acredito que não tenha muitas características, o time titular, mas normalmente quando jogam Vitor Roque, Vitor Bueno, Canóbio, são jogadores que atacam muito esse espaço e estão relacionados. Pode aparecer durante esse jogo. O time defende em pressão em bloco alto, gosta muito de marcar já no campo do adversário. Característica extra, é um time que libera muitos laterais para subir, alternando entre subidas. Nessa partida, eu acredito que o Madson seja principalmente quem vai subir, mas há essa alternância de dar liberdade para o lateral avançar e atacar. O time, inclusive, tem um problema defensivo relacionado a isso, que são as fragilidades nas laterais. Com os avanços, sobra espaço para contra-ataque do time adversário. E isso eu acho que é uma coisa que o Santos tem que explorar, principalmente com o Mendoza no lado esquerdo. Ou seja, o time sofre muitas jogadas começando num ataque pela lateral. Bola parada. O Atlético utiliza muito o Madison, que é um jogador conhecido por ter um bom arsenal de defesa e principalmente de cabeceios. Bom, é mais ou menos isso. O jogo vai ser um jogo difícil para o Santos.
e o que vocês estão achando. Quais são as expectativas para o jogo? Eu quero que você, por favor, curte, compartilhe e bora para o jogo, que hoje eu estou com expectativa boa, acho que a gente consegue. Se não conseguir, vai ter que haver mudanças, mas eu acredito que com a chegada de novos reforços, o Santos pode sim enfrentar esse Atlético, pode ganhar. Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.